O jiu-jitsu, muay thai, o sambo, karatê, kickboxing, judô são algumas lutas que fazem parte do pacote de MMA. Tudo bem, mas tem algumas lutas que elas são, já de nascença, já são rivais. E duas delas, das principais, são jiu-jitsu e sambo. Mas por que que na história isso acontece? Agora chegando o combate entre Charles do Bronx e o Makhachev, isso daí está evidenciado cada vez mais. Vamos tentar entender um pouquinho da origem do sambo e do jiu-jitsu e saber o que faz delas tão rivais assim na história do MMA. Então fica ligado que a gente está trazendo muita informação para esse vídeo. Fala galera, beleza? Você está no canal Hashtag 10 Esportes. Hoje a gente está trazendo uma rivalidade do mundo das lutas, que é a mais icônica de toda a história do MMA, que é Jiu-Jitsu versus Sambo. Dia 22 de outubro agora vai acontecer o UFC, que vai ter como protagonista Charles do Bronx, o cara que mais finalizou no UFC, que é praticante de Jiu-Jitsu. E vai ter o Islam Makhachev, que é o cara do sambo e a promessa russa para o UFC. Então, essa luta está cercada de muita coisa, muita catimba dos dois lados, provocações. E isso traz à tona uma coisa que já acontecia na época do antigo Pride. Embora o Charles e o Islam sejam os protagonistas desse UFC, a história de rivalidade entre Jiu-Jitsu e Sambo já vem bem lá de trás. Na época dos primeiros UFC, dos primeiros eventos que tinham, onde o Royce Gracie era o cara, o pessoal já fazia esse tipo de comparativo com outras artes marciais, mas a principal era com o Sambo. Foi no Pride, no evento japonês mais legal de todos os tempos do MMA, que essa rivalidade foi para outro patamar. A gente tinha o Minotauro, o brasileiro Rodrigo Minotauro, que era o cara do jiu-jitsu, o cara que finalizava. E tinha Fedor Emelianenko, o russo, que era o cara do sambo, mestre internacional de sambo. E palavras do próprio Fedor Emelianenko, ele dizia, entre aspas, que o sambo é muito mais completo que o jiu-jitsu brasileiro. Mas vamos ouvir pela própria voz do Rodrigo Minotauro o que ele acha do sambo em comparativo com o jiu-jitsu. O lutador de jiu-jitsu puro vai lutar contra um lutador de combate sambo, ele tem uma vantagem porque a luta começa em pé, né? Eles treinam em pé, né? Eles treinam um pouco de parte de trocação. O jiu-jitsu brasileiro na parte de solo é bem melhor. A gente especificamente, é outro nível. A escola do Putin, onde a gente foi lá ver, é a Sambo 7. É o sonho de todo garoto russo a estudar na Sambo 7, ser um lutador, virar um presidente da república. Vários caras de sucesso saíram daquela escola do meio da luta, né? Então o esporte e a educação lá correm juntos. Tá bom, eles são rivais, mas aonde que essa história se cruza entre essas duas artes marciais tão distintas? O sambo, com essa vestimenta peculiar, e o jiu-jitsu brasileiro, que a gente é tanto fã. Vamos fazer um comparativo, vamos passar um X entre os dois e descobrir aonde o caminho desses dois se cruzam. Vamos lá, primeiro o sambo. Os criadores do sambo foram Vasily Oshepkov e Viktor Spiridonov. Ele foi criado entre 1910 e 1920, lá na Rússia. A vestimenta do sambo é a kurtka, que é metade kimono, eles usam faixa também, e um short mais curto, para ter mobilidade no tatame. Eles usam nos pés sapatilhas de wrestling, que dá mais mobilidade também para as quedas. A sua derivação vem do judô, pois o Vasily, que foi o primeiro cara que fez a definição do sambo lá na Rússia, ele foi estudar judô no Japão. Ele recebeu sua faixa preta do próprio Jigoro Kano, que é o cara que fundou o judô, o cara que inventou o judô lá no Japão. Então a sua derivação vem do judô. O Victor usou as derivações de outras artes marciais, como o savate, que é o boxe francês. Algumas lutas eslavas ele usou também. Então
O sambo, ele não é só uma parte que usa o judô e as chaves embaixo, como é o jiu-jitsu. Ele usa desde a parte de luta em pé, como um full contact contra um kickbox, que é mais ou menos o que eles pregam no Savate, que é uma luta em pé, e usa toda a parte de wrestling, judô, que é a parte de queda, mais a parte semelhante ao jiu-jitsu, que é a parte de chão. O jiu-jitsu brasileiro foi criado pela família Gracie, mas ele é adaptado pela família Gracie, principalmente por Carlos Gracie, do judô e de algumas técnicas de jujutsu que veio de Mitsuyo Maeda, que era um cara mestre de judô, que também foi aluno do Jigoro Kano, que é o cara fundador do judô. Então, essa adaptação da família Gracie pegou todo esse conhecimento do Maeda e transformou no jiu-jitsu brasileiro. O Hélio Gracie foi o cara que mais desenvolveu o jiu-jitsu naquela época, pois ele, como tinha uma estatura menor, um corpo um pouco mais franzino, ele tinha que utilizar de outras técnicas, adaptações para fazer a mobilização dos oponentes. Então o Hélio foi o grande pai do jiu-jitsu brasileiro. Tá, mas no MMA a história é diferente, né? Essa rivalidade não faz sentido nenhum mais com um MMA moderno. O sambo, ele utiliza tanto da parte de trocação, tanto da parte de queda, da parte de imobilização, só que eles treinam isso de uma forma diferente. O cultural deles é esse. Eles fazem uma mesclado porque é uma arte marcial preparada para os militares russos. Então isso daí é incluso na cultura deles. Digamos assim que eles viram grão-mestres, tudo, mas é uma luta toda misturada e é uma luta difícil de prever o que vai vir. O jiu-jitsu no chão não tem para ninguém, a gente sabe disso. A quantidade de chaves, o jeito que se porta um lutador de jiu-jitsu quando tá no chão, o confortável que ele fica, às vezes numa situação que ele tá desfavorável, são coisas totalmente diferentes. E o cara que é faixa preta de jiu-jitsu, um cara que é campeão mundial de jiu-jitsu, hoje que vai pro MMA, ele já vai preparado, ele já vai no mínimo já preta de Muay Thai, ou kickboxing, ou com boxe apurado, já treinando com os melhores treinadores de wrestling. Então já não tem mais diferença, a diferença é o lutador. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, quebra esse galho pra gente, que a gente precisa dessa força para jogar o nosso trabalho cada vez mais para frente, beleza? Continua com o vídeo. Bem, a história está se repetindo aí do Minotauro e do Fedor, agora Islam Makhachev e Charles do Bronx. A gente torcendo muito para o Charles continuar com o cinturão do UFC. Essa rivalidade, digamos assim, que é uma rivalidade saudável, porque só aflora mais o pessoal querendo ver uma luta boa de MMA, que eu tenho certeza que vai ser. Beleza, galera? Eu espero ter tirado algumas dúvidas de você. Às vezes você não conhecia o que era o sambo, qual eram as diferenças entre o sambo e o jiu-jitsu. Eu espero ter tirado alguma dúvida sua. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Meu muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.